Muito bem, nós encontramos o apóstolo Paulo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Encontramos Paulo viajando, encontramos Paulo preparando os irmãos, encontramos Paulo anunciando o Evangelho, nós o encontramos nas sinagogas falando aos judeus, o encontramos nas praças pregando a palavra, o encontramos no meio dos pagãos testemunhando a respeito do Senhor, o encontramos em todo o tempo, ora trabalhando com as suas próprias mãos, fazendo tendas e tingindo-as e comercializando junto com Áquila e Priscila. Mas vemos Paulo em todo o tempo ativo, em todo o tempo cumprindo o propósito de Deus, em todo o tempo fazendo a vontade de Deus. Nós vamos ver Paulo em atividade o tempo todo, cumprindo a sua missão. E vamos ver Paulo viajando, rompendo, falando em grego, falando em hebraico. Vamos ver Paulo falando para filósofos gregos. Vamos ver Paulo falando diante de reis e de autoridades. E vamos vê-lo falando com as pessoas simples do povo. Vamos ver Paulo não perdendo tempo em momento algum, mas testemunhando da graça do Senhor. Nós vamos ver como o Senhor o usou de uma maneira tão maravilhosa a fim de que o Evangelho fosse pregado em toda a Ásia. O Evangelho fosse pregado até a Europa. Vamos ver Paulo sendo usado por Deus para cumprir todo o seu propósito. E aqui, em Atos capítulo 20, verso 36 e o 37, apenas 2 versículos, nós vamos ver Paulo se despedindo dos irmãos. Olha o que diz a Escritura. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos. E abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Tendo dito estas palavras, estas coisas, Paulo ele se despediu dos irmãos. Paulo trouxe a palavra de Deus. Na sua despedida, ele apresentou um relatório de todo o seu ministério. Ele disse para os irmãos, pastores, líderes de Éfeso, aquela cidade grega, aquela cidade que tinha experimentado um grande avivamento, aquela cidade onde os feiticeiros, onde aqueles necromantes, aquelas pessoas que mexiam com espiritismo, com invocação de espíritos e com a própria magia negra, trouxeram aquela quantidade de livros de magia, livros de satanismo, e pegaram aqueles livros, fizeram uma grande fogueira ali na praça pública. Uma fortuna. Aqueles livros eram caríssimos e foram todos queimados. Havia avivamento, havia alegria, todo mundo queria seguir a Jesus, queria estar no caminho do Senhor, queria estar cumprindo o seu propósito. Então todos ali estavam desejosos de viver a vida do Senhor. E Paulo então, ele convoca todos os irmãos, ele sabe que é chegado o seu tempo, Paulo sabe que está na hora de ir mais além, de entrar para a Europa. Paulo ali está pensando em ir até Roma. Roma, a sede, a capital do Império Romano. Paulo sabe que Deus vai levá-lo diante de reis, diante de governadores. Paulo sabe que há um propósito em todo o seu viver. Há um propósito. E o propósito de Deus era usá-lo para que ele pudesse cumprir esta missão maravilhosa, para que ele pudesse anunciar o Evangelho, para que ele pudesse preparar a igreja, para que ele pudesse realmente formatar a igreja do Senhor ali e por onde ele passasse. Paulo faz isso.
com tanta sabedoria, com tanta graça, com tanta dedicação. Paulo cuida de, por onde ele passa, deixar a palavra de Deus e deixar uma igreja plantada, uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que testemunha, uma igreja com irmãos que estão prontos a dar a vida por Cristo. Em todo tempo, Paulo viveu assim. Paulo anunciou o Evangelho, mostrando que nós precisamos estar prontos a dar a vida por Cristo. Precisamos estar prontos a anunciar o Evangelho por onde formos, aonde estivermos. Este Evangelho da graça de Deus. O Evangelho que cura, o Evangelho que transforma, o Evangelho que traz nova vida, o Evangelho que são as boas novas da salvação. E Paulo, então, depois de conversar com os irmãos, com a liderança, ali o pessoal todo de Éfeso, os pastores, os líderes, Paulo, então, fala sobre o que vai acontecer depois. Ele disse, olha, todos os dias eu preguei para vocês dia e noite. Durante esse tempo todo, esses 2 anos, eu estive pregando, eu estive anunciando dia e noite, falando com vocês. De casa em casa, em praça pública, publicamente, a cada um, discipulando, fortalecendo. Mas agora eu estou indo para Jerusalém. Eu sei que me esperam prisões, cadeias. Eu sei que em todo lugar onde eu chego, o Espírito Santo tem falado isto, que me esperam cadeias, açoites, prisão, mas eu estou pronto a dar a própria vida por Cristo. Paulo disse, eu estou pronto não só a viver por Cristo, mas a morrer por Ele. E eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração. Eu quero servir ao Senhor com todas as minhas forças. Eu quero servir ao Senhor. E Paulo, então, depois de dizer estas coisas, depois de se despedir dos irmãos, eles se ajoelham e oram. Orar de joelhos, orar prostrados. Paulo e todos eles se ajoelham e oram. Orar no começo da obra, orar no prosseguimento e na expansão da obra de Deus, orar ao término, orar na despedida. Hoje mesmo nós estivemos orando, enviando o pastor Alex até Camarões, as nações. Que gostoso quando podemos ver ali o servo de Deus ajoelhado, nossas mãos sendo impostas sobre ele, as mãos de toda a equipe ali, dizendo que o Senhor te guarde, que o Senhor vá à sua frente, que o Senhor destaque legiões de anjos para irem em cada nação, para estarem cuidando, preservando, guardando, dirigindo, que o Senhor o guarde. Que gostoso quando nós podemos nos ajoelhar e receber a oração de irmãos, receber a imposição de mãos. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Exatamente. Você tem orado pelas pessoas às quais você está discipulando? Você tem uma lista de oração para abençoar as pessoas que estão na sua equipe e ora por eles todos os dias? Você tem orado pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua descendência? Você tem orado? Você tem uma lista de oração? Você tem os propósitos de oração? Você pode anotar as respostas de oração que Deus tem te dado no decorrer dos anos. Isto é tão importante. Isto nos ajuda tanto. Isto nos fortalece tanto. Como é importante orar. O ministério é feito com oração. Orar em todo tempo. Se nós podemos dizer algo que a igreja precisa hoje, é orar. A segunda coisa que a igreja precisa hoje é orar. E a terceira coisa que a igreja precisa fazer hoje é orar. Orar, orar e orar. Orar para que Deus dê direção, orar para que o Espírito Santo governe e fale, orar para ter a revelação de Deus, orar para ensinar,
orar para cumprir o propósito de Deus. Você tem orado? Você é um homem de oração, uma mulher de oração? Você tem tirado tempo para estar a sós com o Senhor em oração? Ou você é daquelas pessoas que está sempre precisando que os outros orem por você? Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Mas você deve estar orando pelos outros. Você orando pela liderança. Você de joelhos diante do Senhor. Paulo está ali com toda a liderança e na sua despedida o que eles fazem é orar. Então diz o texto, então houve grande pranto entre todos e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Ali estavam judeus e gentios, todos cristãos, abraçavam Paulo, um a um vinha lhe trazer uma palavra. Obrigado, Paulo, obrigado pelo que você nos ensinou. Ali era a liderança da igreja, ali eram os anciãos, ali eram os presbíteros que ali estavam reunidos. Beijavam Paulo e entristecidos, especialmente pela palavra que ele havia dito, vocês não mais verão o meu rosto. Acompanharam Paulo até o navio. Era despedida. Eu tenho certeza que você já fez muitas despedidas, já se despediu de muitas pessoas, mas a gente sente algo tão especial por alguém que compartilhou o Evangelho conosco e que foi uma bênção em nossas vidas, por alguém com quem compartilhamos o Evangelho e pudemos abençoá-lo. Há um laço tão profundo, há algo tão lindo que nos une. E quando nós oramos, nós podemos sentir esta doce presença, esse fluir da presença de Deus quando nós oramos. Oraram com Paulo, o abraçaram, o beijaram, se despediram, ministrando sobre ele a bênção e a presença de Deus. E o que nós vamos fazer agora é orar também. Você pode se ajoelhar aí onde está? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Vamos orar. Ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para dizer, Senhor, passe em revista a minha vida. Lava-me, limpa-me, transforma-me, quebranta-me, encha-me do Teu Espírito Santo. Capacita-me para estar na Tua presença, fazer a Tua vontade, para ganhar almas para Cristo, para anunciar o Teu Evangelho. Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor planejou que eu fizesse. Eu quero ser fiel ao chamado do Senhor. Eu quero glorificar o Teu nome com a minha vida e com o meu coração. Enche-me, Espírito Santo, de Ti. Capacita-me para fazer aquilo que Tu queres, para andar em Teus caminhos e glorificar o Teu nome. Te entrego a minha vida, minha família, meu ministério, meu trabalho, tudo que sou e tenho é Teu, Senhor. É para a Tua glória, é para o Teu louvor. Ajuda-me a caminhar em Tua presença, fazendo a Tua vontade. Pai, e que cada pessoa que nos assiste, ó Deus, que está vivendo um momento tão difícil, aqueles que estão enfrentando enfermidades, problemas financeiros, dificuldades, separação, ou aqueles que estão lutando para se ver livres das drogas, do pecado, da fornicação, envia agora a Tua resposta. Envia agora o Teu Espírito Santo, traz o Teu perdão, a libertação, a vida, a graça, a unção, o poder, o suprimento. Abençoa cada pessoa, cada lar, cada um que ora conosco, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.